Boa tarde, galera. Agora vamos ter a aula número 2 sobre acentuação gráfica, de Bruno e Adriano. Primeiro, vamos ver sobre os acentos diferenciados. Mas o que são os acentos diferenciados? Então, o acento diferencial, ele é usado nas seguintes palavras: pôde e tem, do verbo poder e do verbo ter. O acento é usado para diferenciar pôde de pode. No caso, pôde está na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo, e pode está na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Só é usado para diferenciar a pronúncia de pôde e pode. O mesmo vale para tem, é para diferenciar o tem com acento e o tem sem acento. Porém, no verbo ter, é utilizado também o acento nos seus derivados, como contém, mantém e detém, para ter essa pronúncia na terceira pessoa do plural. Seguindo então, outro acento diferenciado é a trema. A trema são esses dois pontinhos e só são utilizados de nome derivados de outra língua estrangeira. Por exemplo, Miller, que não é um nome brasileiro, e se escreve Müller, por isso se utiliza esse acento. Como já vimos na última aula, nós vamos seguir falando sobre o significado de ditongo, porém, agora iremos analisar mais profundamente, observando o ditongo crescente e decrescente. E ao mesmo tempo, iremos explicar a vocês os respectivos significados das vogais e semivogais, para um maior compreendimento e entendimento de vocês. Como já vimos na aula anterior, o ditongo é quando uma vogal é seguida de outra. Porém, quando ela está junto a outra vogal, ela pode ficar mais fraca ou escondida, ou mais aparente e forte. Por isso temos dois tipos de ditongo. Mas antes, para podermos compreender esse conteúdo, vocês precisam entender os verdadeiros significados de o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Assim, a vogal, como é considerada sozinha na sílaba, temos os exemplos: conto e tempo. Em conto, ambos os os estão sozinhos nas sílabas. Eles não têm nenhuma vogal no lado para poder tirar eles de evidência, entre aspas. Então, podemos concordar que ambos são vogais. E em tempo, a mesma situação. Já na semivogal, há duas vogais na mesma sílaba, como em mão e em pães. Em mão, o A com acento é a vogal, e o O, posteriormente, é a semivogal, pois é tirado de evidência. E em pães ocorre a mesma situação, em que o A está em mais evidência, logo ele é uma vogal. E o E acaba se tornando uma semivogal, pois por estar em menos evidência. Agora que vocês já conseguem compreender extraordinariamente os verdadeiros significados de o que significa uma vogal e semivogal, podemos partir para o próximo conteúdo, muito interessante, que podemos dizer de ditongo crescente e decrescente. Vamos entender um pouco sobre essa matéria. Assim, podemos perceber então que no ditongo crescente é quando a palavra vem na seguinte ordem: uma semivogal mais uma vogal. Os exemplos: quatro, glória e pinguim, em que 4, o U é uma semivogal e o A é uma vogal, pois o A está em maior evidência. Em glória, o I é uma semivogal e o A uma vogal, pois está em mais evidência. E em pinguim, a mesma situação, em que o U é uma semivogal e o I é uma vogal. Seguindo, então, podemos perceber também o ditongo decrescente, que é quando a palavra vem na seguinte ordem: vogal mais semivogal, ou seja, o inverso do ditongo crescente. Temos os exemplos de ditongo decrescente como pneu e reinado. Em pneu, o E é uma vogal e o U é uma semivogal, pois o E está em evidência e o U não. Sendo assim, podemos compreender deste modo. E reinado, o mesmo significado.